Você pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. O texto da palavra de Deus diz assim: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O título dessa mensagem é Vocacionados por Deus e para Deus para uma missão. Nós temos partilhado muito sobre esse assunto, sobre vocação e missão, em muitas igrejas que nós vamos, em muitos lugares onde nós vamos falar sobre o nosso trabalho missionário. E quando lemos esse texto, Paulo escrevendo aos Romanos, a gente observa a certeza dele do convite que Deus faz a ele para o apostolado. Então ele tem ali a atribuição de ser um plantador de igreja, de anunciar o evangelho, de ser alguém que vai anunciar as boas novas, mas ele traz isso e afirma que, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Quando a gente lê essa expressão por obediência à fé, é que é para produzir ou promover obediência à fé. Isto é, induzi-los a prestar obediência a Deus, que a fé produz. Então, tem duas coisas implícitas, então, nessa obediência à fé. A primeira é que o desígnio do evangelho e do apostolado é induzir homens a obedecerem a Deus. Então, quando nós partilhamos da verdade de Deus, seja em qualquer ambiente, o nosso desejo, a nossa partilha é para que as pessoas obedeçam ao Senhor. Trilha um caminho de arrependimento, mas de obediência. E a segunda coisa implícita nessa obediência à fé é que a tendência da fé é produzir obediência. Não há fé verdadeira que não produz isso. E é interessante que quando nós partilhamos do amor de Deus e obedecemos aos mandamentos, a nossa fé é firmada. Em João 17, na oração que Jesus faz para os seus discípulos e para a igreja, ali ele está clamando para que nós sejamos um. E que quando nós formos um, nele, o mundo conhecerá quem ele é. E é uma certeza absoluta para mim e para você, que quando nós obedecemos ao Senhor, muitos verão a nossa fé e crerão nele. E por isso, a vocação de Deus, para mim e para você, ela é pessoal e irresistível. Ela é pessoal, pois ela coloca no coração dos seus filhos uma profunda convicção de chamado e propósito. A busca pela certeza de estar no lugar certo, na hora certa e fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou a ser feito. Então, ela é totalmente específica para mim e para você. Por mais que nós estamos aqui juntos, a palavra aqui é coletiva, mas Deus fala contigo especificamente. Ele desafia você aí. E a gente tem, às vezes, o costume de, quando tem uma palavra assim, né, a gente conhece o outro, né, ainda mais quem é casado, fala assim, presta atenção aí que Deus quer falar contigo. Porque a gente até tem uma certa referência, entende, às vezes, a atitude do outro, mas é contigo também a palavra. Tem a ver com você também. E ela é irresistível, pois quando Deus nos chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo e tudo mais perde o sentido. É muito bacana quando nós servimos ao Senhor e realizamos o evangelismo, alguma prática junto com a igreja. Eu confesso para vocês que quando nós estamos realizando um trabalho na MPC ou da ONG, algum trabalho assim que envolve outras pessoas de outras denominações, de outras igrejas, para mim a maior alegria é ver a gente servindo junto. Não tem coisa melhor, uma convicção plena de que nós estamos fazendo pelo nome de Cristo. Por mais que a denominação A, denominação B, a gente consegue fazer algo junto, cara. E isso é incrível, porque nos atrai. E eu lembro que
em dos Fala Sério que a gente terminou em uma escola lá na Praia Grande, e a gente estava junto, aí acaba, né? Normalmente acaba, os alunos se dispersam, e aí nós fizemos uma roda de oração para agradecer aquele tempo. E eu lembro de uma irmã de oração, uma Débora, a Renata, ela, junto com a gente, assim, ela olha para todos nós e fala assim: caramba, é tão bom estarmos juntos aqui. Vocês percebem que a escola... Aí agora está gravando, mas é isso aí, Deus está abrindo as portas. Mas a escola é o único campo missionário que as pessoas não têm opção de ir embora. E a gente, é verdade. E ali a gente olhou assim, cara, é isso mesmo. É uma certeza absoluta de que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso nos contagia. É bom demais estarmos juntos ali. Então, essa vocação a fazer aquilo que Deus está realizando, ela é irresistível na minha vida e na sua. Então, quando Deus tocar na sua vida, para você fazer algo no nome dEle, tente perceber essa atração do Senhor para você servi-lo com maior alegria. Chamada e vocação derivam da expressão kalel, que é chamar ou convocar. Na palavra de Deus, todos os discípulos são chamados para segui-lo. E em todo o Novo Testamento, vemos Deus nos chamando para vários propósitos. Então, quando os discípulos estavam ali vivendo a sua vida, ao conhecerem quem Cristo era, Jesus, então, realizava um convite, convocava: ei, deixa suas redes, pare tudo que você está fazendo, venha me seguir. Havia uma convocação. Não sei se você já recebeu alguma convocação em casa. Às vezes vem uma carta lá registrada, convocação para ir até tal cartório ou para ir até o fórum. Na hora a gente faz uma mudança na nossa agenda, a gente coloca logo à disposição. Nosso Deus, Ele nos convoca. Há uma convocação para atender esse chamado. E o primeiro chamado é o chamado para a liberdade. Gálatas 5,13. Quem está aí com esse texto aí, Gálatas 5,13, pode ler. Servir um ao outro mediante o amor. E é tão bom nós termos essa convicção de que nós somos livres, né? Cantamos muitas canções que falam sobre liberdade. Mas ser livre no Senhor é compreender quem nós somos dele, né? Eu lembro de uma aula no seminário que falou sobre o livre-arbítrio. E ali, aquele professor trazendo esse entendimento, ele trouxe algo que ampliou muito a visão. E ele trouxe a reflexão de que as únicas pessoas que têm o livre-arbítrio são aqueles que entenderam quem Deus é, aquele que se arrependeu, aquele que compreende o nosso Pai. Esse aí, ele realiza o livre-arbítrio, porque ele pode decidir, ele vai escolher, ele compreendendo quem Deus é, ele trilha um caminho de escolha em obedecer ou não. O ímpio, aquele que não conhece o Senhor, ele não tem ainda o livre-arbítrio, ele ainda continua perdido e não foi alcançado pela palavra de Deus. Então, chamados para a liberdade, é importante para mim e para você trilharmos esse caminho de ser livre no Senhor, entendendo esse chamado. Então, que você não continue mais preso, temendo, não avançando em servir ao outro. Às vezes a gente coloca muitas restrições em poder estar servindo ao Senhor, né? Você já é alguém que tem o Senhor, você já se comprometeu com Ele, já se arrependeu, mas você às vezes tem tantas limitações, mas, puxa vida, eu ainda tenho aqui essa coisa para resolver, eu ainda estou com essa pendência aqui. Você é chamado à liberdade. Resolva isso logo e venha e obedeça ao chamado de Deus para ser livre e servi-lo. Chamado para pertencer a Ele. Nós somos chamados a pertencer a Ele. Romanos 16, 25 e 26. Quem está aí? Eu deixei com alguém. As nações irão crer nele e obedecer quando nós partilharmos essa verdade que está oculta a eles. Por isso que quando nós temos essa
esse chamado de Deus a pertencer a Ele, na minha partilha do Evangelho, na minha partilha da verdade, aqueles que não o conhecem conseguirão entender quem Ele é, através desse pertencimento que nós temos. E a gente trabalha muito com os jovens e a gente sempre observa, né, o comportamento, a realidade deles. Eu lembro de um rapaz que ia conosco na célula e ele tocava na noite, ele era sambista, compunha canções, e ele se converteu. E eu lembro que ele morava no Guarujá, vira e mexe, eu pegava ele no Antônio Emerick, naquela época eu morava no Jockey. Então eu pegava ele no Antônio Emerick, levava ele até o Jockey, depois eu trazia ele de volta, às vezes eu levava ele até a Catraia, enfim. E eu lembro de uma certa vez que eu falei para ele, cara, mano, você vem tão longe, cara, às vezes não tem uma igreja lá, poxa, você investe. E ele olhou e falou assim, Cola, eu nunca titubeei para investir numa balada, cara. Eu gastava no final de semana mais de 100, 200 reais e eu fazia aquilo com maior alegria. Eu investia, gastava ali. Eu estou gastando às vezes 15, 20 reais aqui de uma condução. Eu não vou mensurar esse preço não, cara. E ali eu me coloquei no meu lugar, fiquei pequenininho. Mas ele entendeu o pertencimento ao Senhor. E para ele compreendia que quantas vezes ele se entregou por inteiro. E nós, o povo de Deus, precisamos ter essa convicção de pertencimento a Ele, sabe? Vir ao culto, celebrando essa vinda até aqui, ir até a célula, vai vir até a reunião de oração, sabe? Porque senão a gente parece um povo que faz as coisas arrastado, né? Poxa, eu pertenço ao Senhor, mas, né? Poxa vida, tanta programação. Pertencer a Ele, para nessa minha partilha, nesse meu encontro, há uma certeza de que serão abertos os olhos daqueles que caminham conosco e poderão segui-lo. O chamado de pertencimento a Ele. Chamado segundo um propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E vamos ser sinceros, meu irmão. Todas as coisas para o bem, e muitas vezes, para mim e para você, parece que não é o bem, né? Não foi a coisa certa. A gente fica tão agoniado, às vezes alguma coisa que é tão desafiador para nós entendermos. Às vezes uma perda, um desafio que teremos que encarar pela frente. Mas todas as coisas cooperam, então, para aqueles que o amam. E daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse seu propósito não é o seu, é o propósito dele. Tem a ver com ele, né? E o texto aqui, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, o propósito é de Deus. Nós fomos chamados para esse propósito de Deus, para cumprir isso. Em uma das outras partilhas, nós falamos sobre a Missio Dei, que é a missão de Deus na terra. Tem a ver com Deus missionário. É um atributo dele, não é uma ação somente. É um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. É alguém que envia. É alguém que está ali. Ele é o sujeito ativo nessa ida e nessa missão, nesse trabalho. E também nós somos chamados a viver de forma digna da nossa vocação. Efésios 4, 1. Viver de maneira digna da vocação que receberam. O Juarez, que quando a gente tem a nossa Escola da Vida, e tem a palestra sobre vocação. E ele sempre vai compartilhar um pouco da vocação dele, né? Todo mundo, acho que a maioria sabe que o Juarez é bombeiro e exerce aí uma profissão que tem muitos filmes, né? Às vezes é uma profissão de evidência, né? De salvar vidas, de cuidar, de preservar. É um ofício assim muito grandioso. Eu olho assim, e bombeiro, ele também faz parte do corpo militar, né? Da polícia militar. Mas quando a gente fala da polícia, parece que a gente gera uma repulsa. A polícia vai maltratar, vai fazer as coisas erradas, mas quando fala do bombeiro, estica o tapete e vamos que vamos, né?
E quando ele fala sobre a vocação, ali com os jovens, ele partilha uma certeza absoluta de que ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não porque ele é bombeiro, mas pelo entendimento da vocação que Deus deu a ele. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual é o seu ofício, qual é o seu trabalho, mas Deus, ele te chama, ele te convoca para você ser alguém que entende esse chamado dele pela vocação. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E essa vocação é de obediência a ele. Não importa onde você vai estar, não importa qual é o seu ofício. Por mais que o ofício do bombeiro é um ofício assim, tão digno, né? Assim, é uma experiência fantástica, é um herói. Mas aquilo que você faz também transforma a vida de outras pessoas. Tem ali aquele seu amigo que deve estar te esperando amanhã, porque você é alguém que vai tocar no ombro dele, vai perguntar como ele está, vai se importar. E com certeza você realiza isso porque Deus o chamou e você tem obedecido a ele. Ao longo da história, por toda a Bíblia, Deus nos chama para o seu propósito. Desde Gênesis 12, versículo 2, diz assim: farei de vocês um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ele fala de um chamado para ser bênção entre as nações. Ainda nesse mesmo capítulo vai dizer que a partir de Abraão, a partir daquele chamado e obediência de Abraão, todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Pensa que nós vamos aqui sair já já por aquela porta, cada um para um espaço, cada um para um lugar, cada um numa cidade, cada um num bairro. E cada um de nós carregamos uma mensagem que poderá transformar a vida de alguém, ser bênção num toque, numa partilha. Pensou nisso? Toda vez que nós acordarmos e encontrarmos aquele padeiro, o motorista do ônibus, o nosso vizinho, nós seremos alguém que, ao aproximar dele, ele será abençoado, porque nós sabemos quem Deus é e nós obedecemos a ele e seguimos ele. Imagine como isso seria transformador se cada um de nós cumpríssemos isso e obedecêssemos isso. Sem dúvida, muitos seriam alcançados. Um chamado para anunciar a sua glória e salvação. Salmo 96:3 diz: anunciem sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. A dona Undina, ela é contagiante. Se você parar para conversar com ela alguns minutos, você vai ficar contagiado com a alegria dela de compartilhar quem Jesus é. E não é porque ela é missionária, não é porque ela dedica o seu tempo, mas é porque ela entendeu e ela obedece isso. E é impossível ela falar sobre qualquer outra coisa e não agradecer ao Senhor pela vida, pelo dom da vida, pela alegria. Eu tenho certeza que tem outras pessoas aqui que também inspiram você na partilha da verdade. Então que você também seja alguém que anuncie essa salvação e essa glória para que muitos sejam tocados pelo Senhor. Trazendo mais uma ênfase ainda dentro desses chamados, eu gostaria de destacar essa origem do chamado. Todos nós somos redimidos, chamados por Deus e para Deus. A origem do chamado não é o homem ou a igreja, é o próprio Deus. Se tudo é por Ele e é para Ele, Ele me convida, Ele convida você para obedecermos a esse chamado. E a finalidade desse chamado não é servir aos homens ou à igreja, mas sim a Deus. Então, quando nós viemos aqui, tocamos os instrumentos, vamos nas escolas, vamos nas agências, vamos realizar as ações que tivermos que fazer, confesso que a gente sente aquela alegria, tem um certo prazer em fazer aquilo, né? Eu lembro de uma ocasião, eu e o Rafael, nós fomos apresentar em uma escola e nós caminhamos com esse sentimento de pertencimento, de estar fazendo a coisa certa, na hora certa. Então, toda vez que a gente chegava na escola, a gente já chegava assim, sabe? Mais uma escola que Deus vai abrir, vai dar tudo certo, Deus tem usado a nossa vida. E aí, quando a gente chegou lá para apresentar para esses professores, e aí foi nessa escola até que um professor, assim que a gente falou sobre a proposta do projeto, que nós iríamos falar, citar um texto bíblico, nós éramos pessoas cristãs, mas nós iríamos falar sobre princípios e valores. E aí um professor levantou a mão e falou assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus não, mas esses meninos dessa escola aqui precisam de Deus, precisam de Deus. E aí a gente, então, tá bom, deixa com a gente, nós vamos falar de Deus.
E ali, naquele dia mesmo, os professores já aprovaram e falaram, é isso mesmo que a gente quer aqui, esses meninos precisam ser tocados pelo Senhor. E aí eu e o Rafa saímos daquela sala, batendo nas costas do outro, que é isso, mano? Cara, bênção demais, mais uma escola, Deus está avançando, estamos avançando aí, compartilhando a verdade. Aí uma senhorinha do outro lado lá com a vassoura, balançando a cabeça, chamou a gente, falou assim, eu oro há mais de 7 anos para que Deus faça algo aqui nessa escola. E obrigado, porque vocês decidiram obedecer a Ele. Aí a gente, cara, é isso, né? Mas é aquilo, mas coloca a gente no nosso lugar e fala, ó, fi, legal a estratégia, vocês são bacana pra caramba, estão colocando o talento de vocês, eu estou usando vocês, mas a obra é minha. Vai dar tudo certo. Continue fazendo, continue obedecendo. Então, essa é uma convicção que nós temos de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou, estarmos no lugar certo, na hora certa. E aí eu queria que o próximo texto é de 1 Pedro 2,9. Quem está aí pode ler, por favor. Esse é o nosso chamado. Estamos em Cristo porque Ele nos resgatou. Por mais que eu tenha aqui um ofício de missionário e eu amo fazer o que eu faço, você que está aí, que tem um outro ofício, Deus o chamou também para ser sacerdócio real, para ser uma nação santa, para ser alguém que vai anunciar as boas novas e que vai compartilhar dessa verdade para que muitos sejam tocados, transformados, sejam resgatados das trevas. Nós podemos fazer isso porque Ele nos chamou. O nosso chamado principal, então, é seguir a Jesus. Os próximos passos são direcionados por Deus. Precisamos aprender a obedecer antes de saber o que fazer. Primeiro eu obedeço e depois eu entendo o que eu preciso fazer. Porque senão a gente faz e depois a gente pergunta, era isso, Senhor? Eu vou obedecer agora, já que eu comecei. Não. Primeiro obedeça e depois você faz. Sophia Miller foi uma missionária. Eu queria fazer a leitura rapidamente aqui dessa história de Sophia Miller, que tem uma frase muito emblemática para nós nesse contexto de missões, que é importante. Ela afirma o seguinte, eu jamais tive um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. Em 1945, Deus levanta uma mulher solteira, baixinha, franzina, lá na América do Norte. Ela estava passando por uma praça em Nova York, um pregador de rua falava de Jesus, ela se converteu. Derramou-se na presença do Senhor e recebeu um chamado para fazer diferença na terra. Por volta de 1949, Sophia Miller disse, eu quero ser missionária. Ela saiu da América do Norte em direção à Colômbia, entrou no rio Insana, um rio que começa na Colômbia, entra na selva amazônica brasileira e a percorre por mais de 1.000 quilômetros. Acabou atravessando sem saber a fronteira entre Colômbia e Brasil. Em uma pequena e insegura embarcação, o que parecia ser um erro de direção pelas águas perigosas do Rio Negro e Insana, se tornou o caminho para um dos trabalhos missionários mais consistentes realizados na Amazônia. Sophia Miller, por mais de 40 anos, serviu no ministério ao Senhor na Amazônia brasileira, evangelizando 2 tribos, Curipaco e Baniva. Segundo o missionário Marcelo Pedro, da Missão Novas Tribos do Brasil, que trabalha onde Sophia trabalhou, ela dividia o seu tempo assim. De manhã alfabetizava o povo e à tarde ensinava a palavra de Deus. À noite, descansava e tirava as dúvidas dos indígenas. Chama a sua atenção ao fato das comunidades indígenas evangélicas serem muito organizadas e não sofrerem com o alcoolismo. Em 2007, a FUNAI afirmou que este é um dos pouquíssimos lugares na Amazônia onde os indígenas não enfrentam problemas com alcoolismo, conflitos e guerras. O fotojornalista Pedro Martinelli, em seu livro Amazônia, O Povo das Águas, diz que os indígenas do Alto Rio Negro e do Rio Insana têm título de eleitor e altíssimo índice de alfabetização em algumas aldeias, chega a 95%. O evangelho chegou naquele lugar porque uma mulher disse, eu ouvi um chamado e eu obedeci. Aqueles indígenas, aqueles homens e mulheres foram alcançados e o evangelho continua impactando aquele lugar. Eu e você podemos obedecer essa ordem e seguir também.
Todos nós somos chamados para a salvação, santidade, comunhão e missão. Não existimos de forma aleatória ou despropositada. Precisamos nos lembrar que, dentre todas as vocações, a maior de todas é glorificar a Deus. Não faz sentido algum nós ganharmos o mundo, nós irmos nas escolas, se a minha vida, se o que eu faço não glorifica ao Senhor. Se você é discípulo de Jesus, você já está convocado a servi-lo com tudo que você é e tudo que você tem. A última ênfase desse chamado, trazendo mais uma vez a afirmação do chamado pessoal. Agora que nós já temos essa consciência, nós podemos falar sobre o fato de que Deus também chama para funções específicas, como vimos em Paulo. Ele chamou Abraão também para sair de sua terra e ser o pai de uma grande nação. Chamou Moisés para conduzir o povo por 4 décadas de provações e bênçãos. Chamou Josué para conquistar uma terra por ele prometida. Chamou Davi para ser rei sobre o seu povo. Chamou Samuel, quando ainda era menino, para servir ao Altíssimo. Chamou Jeremias para ser profeta em tempos de crise. Chamou Jonas para ir aonde não desejava. Chamou Maria para ser mãe de Jesus, o Salvador. Chamou os discípulos para deixarem as redes de trabalho e se tornarem pescadores de homens. Ele chamou Barnabé e Paulo para evangelizar os gentios. É claro, na palavra de Deus, a vocação ao ministério para desempenho de uma função específica no reino. Muitos aqui têm chamados. Eu citei o Rafael dos livros porque ele tem um chamado para essa área de ensino. Ele é alguém que escreve muito bem. E o chamado dele, o sim dele ao Senhor, faz com que a gente consiga avançar nas escolas e abençoar através de material. A gente vai encontrar aqui pessoas com os instrumentos, pessoas aqui ensinando com muita maestria e por obediência ao Senhor, é obedecer a esse chamado. Tenho certeza que Deus chamou você também e você pode servir a Ele, obedecendo Ele e seguindo. Dons e ministérios, porém, não estão ligados a uma posição de destaque. Se você usa o seu dom, a sua habilidade para menosprezar, para usurpar, para tirar, você está equivocado. Nós que estamos sempre servindo, sempre podendo doar o nosso tempo e tendo uma posição de liderança, cuidando, nós somos chamados a servir. Então, a principal ênfase de um líder, de alguém que cuida, de alguém que compartilha, ele tem que ser o melhor servo, aquele que está mais disponível a cuidar e servindo como um todo. Nós somos levados a pensar em lugares, e é comum se perguntar a um vocacionado: para onde Deus te chamou? E é certo que Deus nos direciona especificamente para lugares diferentes, em momentos diferentes. Mas vocação é o que faremos e não para onde iremos. É o que você faz. É o que Deus te chamou para fazer agora, não é para onde você vai. E que Deus continue falando conosco, porque não é um lugar, não é geográfico, não é na escola, não é na MIBAN. É o que você está fazendo nesses lugares, a vocação daquilo que Deus te entrega na sua vida. Eu queria encerrar essa partilha e queria incentivar você que conhece o Senhor, que já fez uma oração de arrependimento, teve um entendimento do chamado de Deus para a sua vida. Não pode ser só vir aos cultos ao domingo. A nossa vida não pode ser somente ver os nossos filhos crescendo e não pode ser só isso. Você precisa encontrar contentamento e alegria no Senhor no que você faz agora, lá no seu emprego. Peça discernimento ao Senhor para que Ele traga a iluminação para você nesse sentido. Deus te chamou lá, meu irmão. E se lá está difícil, você não tem alegria, está complicado, você está ali travado, não entende muitas coisas. Então, procure alguém da igreja, procure algum dos nossos pastores, alguns líderes. Com certeza eles trarão uma palavra de Deus, um direcionamento para a sua vida, vão orar junto com você, para que a gente consiga encontrar na palavra de Deus o caminho certo para isso. Deus, Ele nos chama, Ele nos convoca. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar, pedir o pessoal já do louvor. Ao ser chamado por Deus para um ministério específico, de acordo com o dom que Ele lhe dá, não se angustie, se não souber para onde você será enviado. Seja do outro lado da rua, do outro lado do mundo,
Deus que vocacionou você, Ele também te sustentará. São muitas partilhas aqui, nós compartilhamos tantas experiências. Eu compartilhei a experiência. Quando o Cláudio vem aqui, ele compartilha sobre a experiência de rancharia, como o reino tem avançado. E às vezes a gente se frustra, porque, sabe, eu não consigo ir na escola, eu trabalho tanto, eu não consigo ir para a rancharia, eu gostaria de doar minhas férias, mas eu não consigo ter férias tanto tempo, tenho pagado tantas coisas, a cada hora aparece um novo compromisso. Pode ser que Deus esteja te chamando para ser a luz, e compreenda lá onde você está agora, meu irmão. Eu compartilho com vocês aqui com alegria tudo isso que a nossa igreja tem feito, mas você tem sido alguém generoso, investido em cada ação dessa aqui que tem acontecido. Você pode ser vocacionado para isso também, para ser generoso, para investir, para abençoar. E que Deus continue a nos despertar para a sua obra, para compartilharmos a sua maravilhosa luz, e que muitos que estão nas trevas possam sair desse lugar e conhecer quem o nosso Deus é. Você pode fechar seus olhos, seu lugar. Esse é um tempo que você pode orar, falar com Ele. Ele nos chamou. Obrigado, Deus. Perdão, Senhor, porque em alguns instantes ainda a gente tem a arrogância, a petulância, Senhor, de que nós somos tão habilidosos, cheios de talento. Oh, Senhor, misericórdia disso, Pai. Misericórdia da nossa vida, Pai. Como precisamos de Ti para trazer esse entendimento e essa compreensão que somos totalmente dependentes do Senhor, e tudo que fazemos, para onde iremos, tem a ver contigo, Pai. Que a Tua palavra preencha o nosso coração, que a Tua mensagem nos impulsione a sermos homens e mulheres obedientes ao Teu chamado. Chamado para a liberdade, um chamado para viver de maneira digna com a vocação que recebemos. Um chamado, Deus, para que a gente possa continuar Te obedecendo e pertencendo a Ti. Fale conosco, Senhor. Sejamos uma igreja chamada, vocacionada e convidada a seguir a Ti, Senhor. Continue a nos guardar, Deus. Em nome de Jesus. Amém.